Você já ouviu falar em pregação expositiva? Talvez você ainda tenha algumas dúvidas do que de fato é esse tipo de pregação e o que difere esse tipo de pregação da temática, da textual, por exemplo. Então, olha só, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar 7 características da pregação expositiva. Olá, seja bem-vindo ao canal Pregação com Excelência. Eu sou o professor Wesley Martins e eu quero pedir você, desde já, para deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Por aqui, você vai ver tudo relacionado à pregação, focado no processo de preparação e ministração da pregação, combinado? Antes de começarmos, eu quero deixar bem claro, quando você ouvir alguma coisa sobre pregação expositiva, você vai ter que dividir em 2 categorias. Uma categoria mais filosófica, que são aquelas pessoas que falam que a pregação expositiva é aquela que foca em ensinar a palavra, sem ficar inventando conta carochinha. E de uma maneira mais estrutural, quando você trabalha a diferença da estrutura de uma pregação expositiva para as demais pregações. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar na maior parte da questão da estrutura, mas eu vou falar também a respeito dessa questão mais filosófica. Vamos começar? Primeira característica do sermão expositivo é a seguinte: geralmente, aliás, nem sempre ele terá um tema só. Já comecei com polêmica aqui. Quem me acompanha aqui no canal, no WhatsApp, no Telegram, sabe da importância da pregação falar de uma coisa só, de um tema só. Porém, quando você observa muitos expositores, muitos pregadores que fazem pregações expositivas, você verá eles exporem muitas vezes um capítulo inteiro da Bíblia. Vou dar um exemplo prático para você de alguém muito conhecido, pastor Augusto Nicodemos. Se você entrar no canal dele, você verá, por exemplo, uma série de exposições em Gênesis, onde ele trabalha um capítulo inteiro a cada pregação. E como nós temos vários assuntos, na maioria das vezes, dentro de um capítulo da Bíblia, não tem como pregar um assunto só. Tanto que o título da pregação e também do vídeo no canal é Exposição sobre Gênesis, capítulo tal. Agora, isso não quer dizer que a pregação expositiva não possa ter um tema só. Pelo contrário, se você escolher só uma porção de texto, fazer uma perícope, um corte ali no capítulo e pegar aquela parte que fala de um tema só, sua pregação terá um tema apenas. Segunda característica da pregação expositiva. Geralmente, gosto de usar essas palavrinhas para você não me interpretar mal, geralmente é usada uma porção maior de texto. Entenda bem, você pode fazer uma pregação expositiva até com um versículo. Alguns pregadores de fora já chegaram a delimitar só expositivo se passar de X versículos. Não tem isso. Só que, geralmente, você verá os pregadores expositores fazendo a exposição de uma grande porção de texto bíblico. Um dos grandes objetivos da pregação expositiva é trazer um alimento sólido. Lembra que eu falei da parte mais filosófica? Por isso é importante você trabalhar uma grande porção e alimentar a igreja, ensinar as pessoas. Quando você trabalha um versículo, é possível expor aquele versículo perfeitamente, mas você vai estar trabalhando apenas um versículo. Entendido isso, vamos para a terceira característica, ainda dentro da questão do texto bíblico. Na pregação expositiva, nós exploramos mais profundamente o texto da passagem, o texto da pregação, melhor dizendo. Deixa eu explicar isso melhor para você. A própria palavra exposição, ela é autoexplicativa. Eu estou expondo. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que significa aquele texto. Então, todo aquele trabalho que eu faço de exegese e hermenêutica, falando palavrinhas difíceis para muitos aí, né? De análise e interpretação, eu levo a maior parte dele para o púlpito. Então, eu mostro ali o significado original, informações histórico-culturais, teológicas a respeito do texto. Eu exponho, de fato, aquele texto para que a pessoa nunca mais o veja da mesma forma, ter um entendimento profundo a respeito dele. Se você pegar uma pregação temática, por exemplo, você verá pregadores que têm um texto base que não é explorado, é apenas lido,
E os que se preocupam em ficar na Bíblia, a cada tópico, a cada ponto do seu sermão, eles trabalham textos auxiliares de outros lugares. Quando você pega a pregação textual, você verá ali dentro de uma porção de texto 3, 4 pontos, mas você não verá a exposição em detalhes do texto bíblico. Então é muito importante que você entenda esse detalhe. Quarta coisa a respeito da pregação expositiva, ela tem de ter mais tópicos do que o normal. Vou explicar isso para você ficar bem claro. Geralmente uma pregação tem 3, 4 ou 5 pontos, com exceção daquelas de 7 passos, daquelas pregações que mais são palestras. Se você analisar, por exemplo, Silas Malafaia pregando, ele faz ali pregações que tem muitos tópicos. Mas pensa bem, na pregação expositiva, como eu acabava de falar com você, você tem que expor detalhadamente o texto, para que a congregação se aprofunde nele. Você tem também que fazer a aplicação. Não adianta você expor e falar do passado, como era, e por que aquilo foi escrito daquela maneira, se você não trazer isso para a realidade das pessoas hoje. Então, só do que eu estou falando aqui para você já mostra que o seu sermão terá de ter mais divisões. Como tratamos a pregação de maneira mais filosófica, tem professores que simplesmente falam, tem um sermão tópico expositivo. Na minha opinião, isso é muito confuso, porque parece que a pregação expositiva não tem divisão, é uma coisa só, a introdução, o corpo do sermão ali falando de uma coisa só e a conclusão. Não, ela tem várias divisões e, na maioria das vezes, muito mais divisões do que uma pregação temática ou uma pregação textual comum. Agora que eu falei com você dos tópicos, vamos falar a respeito das introduções. A pregação expositiva geralmente tem uma introdução maior e mais profunda. Por quê? Porque o expositor, a principal forma que ele tem de introduzir o sermão é já trazendo detalhes a respeito daquele texto, como, por exemplo, uma visão panorâmica a respeito dele, do livro em que ele está, o pano de fundo daquele texto, para preparar a congregação. Então, geralmente, ele já começa com algo profundo a respeito daquele texto, enquanto que em outras pregações, geralmente são usados outros tipos de introdução. O pregador, por exemplo, gosta de contar uma história na introdução para mostrar o que ele vai falar para a pessoa. Alguns fazem apenas um resuminho e já vai para o desenvolvimento. Na pregação expositiva, você já na introdução começa a trazer esses detalhes a respeito do texto, da passagem, do propósito daquele sermão. Como o sermão geralmente é grande, porque ele tem mais tópicos, como você já aprendeu, ele tem uma perícope, uma porção de texto maior, então ele também acaba tendo uma introdução maior. A penúltima característica é muito importante. O sermão expositivo geralmente tem a exposição e a aplicação separadas. Vou explicar melhor isso para você. Em um sermão temático ou textual, por exemplo, nós em cada tópico trabalhamos de forma que explicamos e aplicamos. Na pregação expositiva você pode fazer isso? Pode. Porém, aqueles que fazem isso acabam tendo coisas demais na sua pregação. Quando você separa, você faz a exposição, você divide aquela exposição para que ela fique de uma forma didática, de uma forma lógica, de uma forma que as pessoas entendam e aprendam. Depois você vem trazendo as verdades encontradas naquele texto, ou seja, fazendo as aplicações. Essa, na minha opinião, é a melhor maneira de você fazer uma exposição. Tem pregadores, por exemplo, que eles falam que vão expor algum texto, mas fazem um sermão textual, fazem uma pregação de 3 ou 4 pontos, onde eles trazem algumas explicações exegéticas, como devem ser tragas também na pregação textual e temática, e fazem suas aplicações enquanto trazem essas explicações. Mas na prática, isso acaba virando uma pregação textual. É muito interessante, você que está querendo aprender esse tipo de pregação, fazer a separação da exposição e depois da aplicação.
Pode ser um desafio, porque você pode levar a congregação a um clímax com aquela exposição e ter que começar de novo aquela questão mais progressiva dos pontos para chegar ali na última e principal aplicação. Mas é muito importante você aprender, treinar e fazer esse tipo de pregação. Vamos à última característica, e essa é a mais filosófica das 7 que eu trouxe aqui. A pregação expositiva tem uma preocupação em fazer uma exegese, uma hermenêutica profunda. Vou explicar isso melhor para você. Quem não sabe, exegese trata mais da análise do texto. Hermenêutica, da interpretação desses textos para os dias atuais. Independente do tipo de pregação, todo pregador deveria preocupar-se em fazer um estudo profundo antes de pregar. Porém, a pregação expositiva, ela tem essa preocupação. O pregador que se predispõe a fazer uma exposição, ele já tem essa mentalidade que eu vou gastar muito tempo estudando, escavando, trabalhando o texto bíblico, para depois montar o esboço e fazer a pregação. Isso deveria fazer parte de todos os tipos de pregação, como eu disse para você. Mas é impossível alguém que queira fazer uma exposição como ela deve ser feita, não fazer um trabalho profundo de interpretação, de exegese do texto bíblico. E conte aqui agora o que você achou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, o que você achou dessas 7 características. Se você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Toda semana nós temos vídeo aqui no canal. Eu espero você, eu vejo você no próximo vídeo.